Uma das coisas que mais imediatamente define a nossa identidade ou que nos ajuda a nos identificar é o nosso nome. Cada pessoa tem um nome diferente da outra, mesmo que vocês tenham pré-nomes ou primeiro nomes iguais, vocês têm sobrenomes diferentes. E esse sobrenome diferente dá para você uma individualidade. O nome e o sobrenome dá para você uma individualidade. Você é uma pessoa e a primeira coisa que você sabe sobre qualquer pessoa é o nome dela, não é? Quando você se apresenta para alguém, você não diz para a pessoa qual time que você torce, nem comida favorita, nem cor favorita, nem nada disso. O que você diz é o seu nome. O seu nome é a sua primeira ferramenta de apresentação. O meu nome sempre foi um problema para mim, porque eu nasci no Brasil, sou brasileiro, a minha mãe e meu pai são brasileiros, embora tenham ascendências de lugares diferentes. Meu nome sempre foi uma dificuldade para mim, porque minha mãe, quando foi me registrar, botou meu nome David. Tem um D mudo no final, e esse D mudo, ele é uma casca de banana para eu continuar escorregando o resto da minha vida. Porque quando você coloca esse D mudo no final, você aciona automaticamente a cabeça das pessoas para que elas chamem você de David. E eu não posso ser chamado de David levando em consideração que eu nasci no Brasil. Porque para ser chamado de David, eu teria que escrever o meu nome D-E-I-V-I-D ou D-E. E não é assim. Meu nome se escreve David, então não dá para chamar de David. Mas a minha mãe nunca me chamou de um nome só, porque ela me chamava de David e de Davi. Quando ela estava brava comigo, ela chamava de David Bellini Rashid Mesquita, mas quando ela estava feliz, ela me chamava de Davi. Então eu sempre tive muita dificuldade de qual era o meu nome. Então, para não causar esse tipo de dificuldade, especialmente nas escolas, eu era conhecido pelo meu sobrenome, eu era chamado de Bellini. Especialmente quando tinha outro David Davi David whatever, eu sempre era chamado pelo sobrenome Bellini. Era bem mais fácil para mim, embora Bellini seja chato de escrever e nunca ninguém tenha escrevido meu sobrenome certo. Agora, o nome é uma definição. Toda vez que você dá nome para algo, você define aquilo, você delimita. A definição é um limite. Então, essa pessoa aqui, ó, o sol foi embora. Essa pessoa aqui, esse limite de indivíduo aqui é o Davi Mesquita. E a propósito, eu passei a ser Davi quando eu casei com a minha esposa. Eu assumi Davi como nome por causa da minha esposa, porque ela nunca me chamou de David. Desde a primeira vez que nós conversamos, ela me chamou de Davi. E por causa disso, eu aceitei e eu acreditei que o meu nome era Davi. E cara, sério, é muito melhor Davi do que David. Eu gosto de Davids, mas os Davids sofrem muito e os Davides também. Eu compartilho dessa dor. Ao mesmo tempo que o nome, o pré-nome, o seu nome, ele separa você dos outros, o seu sobrenome identifica você com a sua família. Você não escolhe o seu sobrenome ele vem dos seus pais ou dos seus responsáveis ou de quem batizou você. Você pertence a alguém, você pertence a algum grupo, porque o seu sobrenome é algum. Se você é Silva, você pertence à maior família do Brasil. Se você é Cavalcante, eu acho que é a segunda maior família do Brasil. Eu sou Bellini, tem Bellinis na Itália, Bellinis no interior de São Paulo, tem Bellini em todo lugar, tem mesquitas por aí, a todo lado. Esses dias me perguntaram nos comentários qual a origem do meu nome Mesquita. Eu não sei, meu pai arrumou em algum lugar. Então, no final das contas, o nosso sobrenome nos dá uma linhagem. A gente vem de algum lugar. E de que lugar vem? Do lugar que o seu sobrenome vem. O seu sobrenome é um sinal de pertencimento, enquanto o seu nome é um sinal de individualização, de indivíduo. Nome define, limita, sobrenome faz pertencer. Mas uma vez que nós estamos tão apartados das nossas origens, nós estamos tão sequiosos por individualidade e por identidade, embora, como eu falei no vídeo passado, a gente esteja buscando ser errado, a gente está tão apartado das coisas, a gente cada vez mais parece que separa do sobrenome e foca no nome. A busca da identidade pessoal é tão forte que a gente meio que desliga da origem, a gente meio que se afasta da nossa família, do nosso pertencimento, porque a gente está procurando uma ideia pessoal, um nome pra gente. E sabe que
a luta pela identidade é uma das grandes lutas do cristianismo brasileiro. É uma das grandes lutas da sociedade brasileira, da sociedade do mundo, da nossa geração, do nosso tempo, dos nascidos, eu acho que da década de 60 para frente, porque as identidades pessoais, como eu disse, estão muito difíceis de definir. A pressão social é maior a cada ano que passa. E com as mídias sociais, por exemplo, a gente já não usa mais o nosso sobrenome como sinal de pertencimento, mas parece que as nossas gangues e os grupos aos quais a gente pertence, as nossas comunidades virtuais, elas nos definem muito mais do que mesmo a nossa relação familiar. E a gente fica tão apegado a procurar quem a gente é, quem eu sou, que, cara, a gente esquece que quem eu sou vai passar. Especialmente se você é cristão. Se você não é cristão, a sua identidade pessoal não vai ficar para sempre, tá? Aquilo que você acha que você é agora com, sei lá, 13 anos, vai desaparecer daqui a pouco. Daqui a alguns anos você já não vai... Você vai ter vergonha de quem você era quando você tinha 13 anos. Quando você tiver 15, você vai ter vergonha de quem você era quando tinha 10. Quando você tiver 20, você vai ter vergonha de quem você era quando você tinha 15. Quando você tiver 30, você vai falar, cara, com 20 eu era um lento, eu era um cara que pessoa de pensamento estreito. Quando você tiver 40, você vai falar, com 30 eu era tão imaturo. Quando você tiver 50, você vai ter, sabe, a sua mudança pessoal é muito grande, é tão grande que o cara de 30 não é o mesmo cara de 15. Então, se você é tão apegado assim a quem você é, a uma busca de identidade pessoal, você vai se perder nessa busca porque não existe uma identidade pessoal, não existe uma individualidade, existe o agora, existe quem eu sou agora. E quem eu sou agora vai passar. Quem eu sou hoje vai passar. Então, às vezes, você se perde nessa busca do quem eu sou e você esquece do quem eu serei. E agora entra a parte cristã do assunto, porque quem eu serei é imensamente mais importante do que quem eu sou. E até mesmo mais importante do que quem eu fui. Mas sobre quem eu fui, eu vou falar num outro vídeo. Quem eu serei é definido pelo meu sobrenome. Como assim? O nosso nome, nós temos um nome hoje, e Deus nos promete que Ele nos dará um novo nome. Ou seja, se você tem uma identidade hoje que é delimitada pelo seu nome, não se apegue a ela, porque você será outra pessoa. E você será tão outra pessoa quando Jesus voltar, quando o reino se manifestar visivelmente, que você vai ter até um outro nome. Todo mundo me conhece hoje por Davi. Davi Mesquita é o nome que eu uso para assinar meus trabalhos, porque é mais fácil de escrever do que Davi Bellini. Todo mundo me conhece assim, mas quando Jesus vier, eu serei chamado de outro nome, eu serei conhecido por outro nome. E eu quero que o meu nome seja destruído. Eu não sou apegado ao meu nome. Eu prefiro que o meu nome mude, porque o meu nome representa tudo que eu era e tudo que eu sou. E eu não sou quem Deus criou. Eu sou uma forma degenerada de mim mesmo. Eu sou uma forma corrompida de mim mesmo. Eu sou uma imagem imperfeita até mesmo de mim. Quanto mais de Deus, porque se eu fui criado em imagem e semelhança de Deus e me deixei corromper e destruir por causa do veneno do pecado, eu não tive opção quanto a isso, mas eu posso continuar vivendo essa vida de pecado e me degenerando cada vez mais, me destruindo cada vez mais. O meu nome representa toda essa degeneração que aconteceu comigo. Eu prefiro não ser mais chamado pelo meu nome. Então eu me desapego com facilidade das ideias que me definem, porque eu sei que eu vou ser definido por outro alguém que é muito maior do que eu, que quando Jesus vier, ele vai me definir, ele vai me delimitar, porque eu já tenho um sobrenome. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, não importa o seu nome, importa o seu sobrenome. Eu sou Davi Mesquita de Deus. Ou seja, pertencer à família de Deus e ter o sobrenome de Deus, ser chamado pelo sobrenome de Deus, pelo nome de Deus, é muito mais importante para mim atualmente do que até mesmo qual é o meu nome. Não importa se eu sou Davi ou David, se é Mesquita ou Bellini, ou qual as minhas origens. Eu quero ser definido por alguém maior do que eu quero ser chamado pelo nome de Deus.
Eu quero ser conhecido como filho de Deus e não como filho dos meus pais. Por mais que eu honre muito a minha ascendência, eu quero ser conhecido pelo nome de Deus e por aquilo que Deus fez em mim e não por aquilo que eu penso que eu sou. Cara, não se perca na busca de quem você é, se concentre em viver como quem você será, o mais que você puder. Talvez não seja possível para você viver a plenitude daquilo que Deus preparou para você, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, que é provavelmente um versículo que define a minha vida, é que nós seremos semelhantes a Ele, né? Não sabemos o que haveremos de ser, mas nós seremos semelhantes a Ele porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso quer dizer que quando Deus me der um nome novo, esse nome novo vai remeter à minha nova identidade, àquilo que eu serei diante dele, aquilo que ele fará de mim. Mas o meu sobrenome não vai mudar, porque fala que colocarei sobre ele o nome do meu Deus, tá? Isso está em Apocalipse, capítulo 3, se não me engano. Eu vou colocar essa referência aqui na descrição. Quer dizer, o sobrenome que nós temos hoje como filhos de Deus, ele não mudará. Ele ainda será o mesmo sobrenome quando ele vier. Mas o nome vai mudar. Graças a Deus. Isso quer dizer que o meu sobrenome já é um sinal daquilo que eu serei. Se eu sou chamado de filho de Deus, cara, isso é sinal de quem eu serei no futuro. Eu serei semelhante a Ele. Você que crê em Cristo pode não ter hoje uma identidade muito claramente definida. E tem muitos conflitos na sua identidade, muitas dificuldades com a sua identidade e se sentir confuso procurando quem você é. Mas quem você é já está definido pelo sobrenome que você tem e você se tornará algo diferente do que você é hoje. Primeiro, porque você vai amadurecer, a idade vai transformar você. Segundo, porque você será definido pelo trabalho de Deus em você, a ponto de você ter um novo nome e você não vai sentir saudade do nome que você tem hoje. Então concentre-se em pertencer a Deus, em pertencer à família de Deus e viver como filho de Deus para que isso se torne pouco a pouco a definição da sua identidade. Quem você é, não importa. Quem você foi, importa menos ainda. O importa é quem você será e você já pode se aproximar hoje de quem você será. Não é preciso ansiedade, nem luta, nem... Não, simplesmente viva cada dia como filho de Deus e isso vai definir sua identidade de uma maneira maravilhosa e você vai cada dia superar o conflito que você tem. Então seja filho de Deus e aprenda a viver como filho de Deus. Tenha o sobrenome de Deus como a coisa mais importante na sua vida, mais importante até mesmo do que o seu nome. Se Deus quiser mudar o seu nome, fique feliz com isso. Se você for chamado de outra coisa que não o seu próprio nome e foi por causa de Deus, dê graças a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você está sendo definido como filho de Deus. E cara, isso é uma definição maravilhosa de identidade. Fala sério. Bom, eu vou falar sobre esses assuntos mais algumas vezes. Como vocês perceberam, os vídeos dessa semana, tanto segunda quanto hoje, são vídeos que estão ligados e que abriram uma árvore de possibilidades. Eu estou muito feliz pela participação de vocês. Eu anotei alguns temas que vocês colocaram como sugestão. Peraí, vou pegar o outro caderno. Os temas que vocês me passaram são esses aqui. Linguagem, falar em línguas, né? Atos capítulo 2. Eu queria falar sobre isso, eu tenho uma visão meio diferente sobre esse assunto. Acho que vai ser legal. Segundo, falar sobre pequenos grupos e células. Eu quero falar sobre esse assunto. Falar sobre invernos espirituais e falar sobre olhos humildes. Uma pessoa reparou que eu encontro aplicações espirituais em coisas que acontecem no dia a dia. E é verdade. E eu aprendi com um livro muito antigo da minha igreja chamado Em Tudo Uma Lição a Ter Olhos Humildes. Eu vou falar sobre isso num próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, obrigado por todo o apoio que vocês dão ao canal, porque vocês se inscreveram, então se você ainda não se inscreveu, me apoia inscrevendo no meu canal. Deixa seu comentário aqui, tá bom? Se você gostou, o que ficou confuso, o que está em dúvida, deixa seu comentário. Deixa o seu joinha também. Se você não gostou, deixa o seu não gostei, mas me diga por quê para eu poder melhorar. Se você quer me ajudar mais ainda, considere se tornar um patrão do canal, patreon.com/davidmesquita, a partir de $1. Não estou falando de doação mensal, é a partir de uma doação de $1, você passa a pertencer à associação dos patrões do David Mesquita, em que eu posto várias coisas diferentes, muita coisa pessoal, assim,
Muita coisa que eu não abro para todo mundo, mas abro mais para os meus patrões pra gente conversar e eles me ajudam muito, beleza? Então se você quer me ajudar, seja meu patrão. E até o próximo vídeo. Um abraço, Deus te abençoe, valeu!